Bom dia a toda a Igreja, graça e paz seja com todos os irmãos. É verdade, continuamos no livro de Samuel. E como nós estamos a ver, nós estamos a falar sobre o enredo da ascensão de Saul. Nós vemos então que o povo pede um rei, Deus decide conceder este rei e durante os últimos capítulos, durante as últimas semanas, estivemos a ouvir sobre a ascensão de Saul. Tem sido um bom tempo, este temos passado, tem sido um tempo de grande aprendizagem e o meu desejo é que hoje Deus também possa falar aos nossos corações e que nós efetivamente conseguimos compreender quem é o verdadeiro rei, quem é o reino que Deus quer estabelecer entre o povo. E de que forma é que Deus vai lidar com um assunto que tem estado esquecido, mas que continua a ser areia na engrenagem da relação entre Deus e o povo. Então nós vamos analisar o capítulo 12 de Samuel. Então eu peço aos irmãos que possam abrir as vossas Bíblias. Samuel, vamos estar sobretudo no capítulo 12. Mas, se vocês bem se recordam, na semana passada nós terminámos o nosso estudo no capítulo 11, no versículo 13. Ou seja, hoje nós ainda temos 2 versículos do capítulo 11 que vamos estudar. E 2 versículos que vão ser muito importantes para todo o rumo que o capítulo 12 vai ter. Então vamos iniciar a nossa leitura em 1 Samuel 11, no versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que eu ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e escarneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, e a quem defraudei, e a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele cobrido os meus olhos, e vos-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhe disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E o povo disse: Seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é quem vos escolheu, o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, pondo-vos aqui em pé, e contendei convosco perante o Senhor sobre todas as justiças do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, os vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram os vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou na mão de Cícera, cabeça do exército de Azog, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra vós. E clamaram ao Senhor, e dissemos: Pecamos, pois deixámos ao Senhor, e servimos aos balins e aos astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão do nosso inimigo, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubal, e a Bedã, e a Jefé e a Samuel, e tirou-os das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitaste seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste: Não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor o vosso Deus e o vosso rei. Agora, pois, vede aí o rei que elegeste e que pediste, e eis que o Senhor o tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e deres ouvidos à sua voz, e não fores rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o Rei que reina sobre vós, seguireis ao Senhor vosso Deus. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor, mas antes fores rebelde ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos pais.
Pondo-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira, ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tende cometido todo este mal, porém não vos desviareis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam e tampouco os livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprova ao Senhor fazê-lo seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito, então somente temerei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosa coisa vos fez o Senhor. Porém, se perseverares em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque a conseguimos interpretar e porque tu, através dela, falas connosco, Senhor. Traz a tua mensagem hoje ao teu povo, para única e exclusivamente a glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu comecei por dizer, nós nas últimas semanas falámos um bocadinho aqui da ascensão de Samuel. A ascensão de Samuel que começou no capítulo 8 do livro que estamos a estudar, quando o povo vai até Samuel e pede que seja colocado um rei humano sobre eles. Nós vemos que nessa altura o povo havia pecado contra Deus, uma vez que rejeitou o senhorio, rejeitou Deus como rei e quis que houvesse, nesse lugar, um rei humano. Então, este pecado, esta rejeição que foi feita no capítulo 8, esteve presente durante o capítulo 9, durante o capítulo 10, durante o capítulo 11, que analisamos nas próximas semanas, mas nunca foi verdadeiramente tratada. Hoje, vamos ver a forma como Deus trata este pecado que ainda existe no povo e a forma também como o perdoa, o regenera e renova. É importante nós termos isto em mente, porque só assim conseguimos entender de uma forma mais transversal, como eu espero que possamos fazer, então, este capítulo. O título da mensagem de hoje, o título que eu coloquei, é Confiança além das coroas. Confiança além das coroas, a soberania divina na transição da liderança. É, porém, meu entendimento que a dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeita sobre a sua integridade, sobre a sua boa conduta e menos ainda com a suspeita da prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Palavras frescas na nossa cabeça, certo? É um excerto de um discurso de renúncia de cargo político. Neste caso, como todos sabemos, o de António Costa. Um discurso que talvez tenha apanhado muitos de surpresa e que provavelmente tenha assustado outros. A mim, honestamente, assusta-me mais o discurso que nós possamos vir a ouvir em março, principalmente se tiver a mesma cor de fundo. Um discurso que, como eu disse, nós hoje também vamos estudar um discurso de despedida de cargo político. Um discurso que, em certo momento, assustou aqueles que o estavam a escutar. É curioso como, às vezes, o medo nos torna mais sensíveis, quer à nossa própria pequenez, quer à nossa própria insuficiência. Por exemplo, no texto de hoje, nós vamos ver como é que o temor é e acaba por ser a ferramenta utilizada por Deus
para relembrar o seu povo sobre os estatutos do reino e sobre o relacionamento que deveria existir entre o povo de Deus e o verdadeiro rei. Olhando então para o nosso texto, que desta feita iniciou no capítulo 14 do versículo 11, nós vemos que Samuel diz a todo o povo para irem até Gilgal para renovarem o reino. No versículo 15, entendemos que o povo seguiu o apelo de Samuel e que agora se encontra em Gilgal, onde estabelecem Saul como rei. Diz-nos o texto: e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor. É curioso como a ascensão de Saul à liderança foi um processo de 3 partes. É esse processo que nós viemos a analisar nas últimas semanas. Primeiramente, ele foi escolhido pelo Senhor, mas rejeitado por parte do povo. Depois ele é confirmado através de uma grande conquista militar, contra os que analisámos na última semana. E por último, ele é então aclamado por todo o povo como rei. Esse processo de 3 partes, ele mais tarde também vai ser repetido, curiosamente, também com Davi. O reinado de Saul é então hoje aclamado e confirmado por aclamação popular, mas a intenção de Samuel ainda não está cumprida. O reino, ou a aliança que Samuel quer renovar no capítulo 14, não tem a ver com Saul, tem sim a ver com Deus e com o seu povo, e com o reinado contínuo que o Senhor quer exercer sobre Israel. É importante termos esta consciência, pois, como eu disse, só assim conseguimos retirar as verdades deste texto e conseguiremos entender o texto no sentido algo mais amplo, com os nossos olhos postos efetivamente em Deus. O versículo 15, então. O versículo 15 do capítulo 14 retrata um ambiente de grande celebração. A celebração da vitória sobre os Amonitas e da ascensão de Saul, o que dá lugar, como nós podemos ver, a uma grande festa. A alegria daquele dia foi de tal ordem que o texto nos diz que Saul muito se alegrou com todos os homens de Israel. A alegria era muita e podemos dizer que a expectativa era ainda maior. Israel agora tinha um rei. Ainda para mais, um rei que se tinha revelado ser um comandante militar bastante competente. Com certeza que todo o povo aguardava ainda por maiores e por melhores vitórias sobre todos os povos ali que estavam no redor da terra. Que é o que os poderia deter agora? Era, portanto, geral a todo o povo esta grande sensação de bem-estar, uma sensação de confiança e muita alegria. Mas, como em todas as festas, existe sempre alguém que não está muito contente, não é? Nos casamentos são os pais das noivas, nos aniversários são os irmãos mais novos, e nas celebrações dos campeonatos sportinguistas são os adeptos dos outros clubes. Na festa que nós estamos hoje a analisar, essa pessoa é Samuel. Os irmãos reparem que o nome de Samuel não se encontra associado a esta grande alegria, não se encontra associado a esta grande festa. Sabemos sim que Samuel estava em Gilgal, pois, como já dissemos, no versículo 14 ele pretende confirmar o reino. Mas agora parece que Samuel no versículo 15 não está mais em cena. De certo modo, é como se o texto nos quisesse dizer que todo o povo se havia esquecido daquilo que aconteceu no capítulo 8, com exceção de Samuel. Os irmãos lembram-se do que é que aconteceu no capítulo 8, e também já falámos, que os israelitas pedem um rei a Deus, e Deus torna-os culpados por terem rejeitado o seu rei. Assim sendo, podemos até concluir que aquilo que os israelitas estão aqui hoje a celebrar é a confirmação dessa rejeição que eles pediram no capítulo 8. De certo modo, se estão a celebrar a subida e a ascensão de Saul a rei, consequentemente, também estão a celebrar a rejeição de Deus enquanto rei e o seu reinado. Samuel, então, ele vai assumir o papel principal dos eventos e ao longo do capítulo 12 ele vai discursar ao povo. Discurso este que, em certo modo, assinala a transição da liderança dos juízes para os monarcas, ou seja, a transição de liderança de Samuel para Saul. O versículo 1 do capítulo 12
diz-nos isto mesmo. Ele diz-nos que a missão de Samuel em colocar um rei sobre o povo está concluída. Apesar das suas reservas em relação à monarquia, Samuel obedece ao povo, Samuel obedece a Deus e constitui Saúl sobre rei. Constitui Saúl sobre o povo. Contudo, antes da passagem de testemunho, nós notamos que Samuel ainda tem alguns pontos que deseja vincar. Samuel, então, durante o seu discurso, ele opta por fazer uma análise do momento que o povo está a passar e pelo aquele que veio passando. Então, se vemos Samuel que vai explorar um bocadinho do passado e das várias questões sobre as quais o povo foi passando, vai perceber o momento em que o povo se encontra e vai ainda dar algumas indicações para o futuro. Contudo, algo que está bem evidente ao longo de todo o discurso de Samuel é que o futuro não depende de alguma maneira de um rei humano. Não depende de alguma forma das capacidades deste rei humano. Depende, sim, única e exclusivamente da vontade de Deus e da lealdade do povo para com o próprio Deus. Assim sendo, relembro, o que Samuel pretende fazer agora em Gilgal é renovar o reino de Deus, ou seja, renovar aquilo que Deus havia estabelecido já lá no passado com o seu povo. Então, durante esta passagem de Samuel, esta passagem de testemunho, Samuel começa por pedir ao povo, vemos isso no versículo 3, que faça uma pequena avaliação da sua própria administração. Samuel diz: agora coloco-me aqui sobre vocês, digam-me o que é que eu vos defraudei, o que é que eu vos fiz de errado. Os ouvintes de Samuel, eles não puderam testificar nada contra a sua liderança política. Podiam apenas concordar que ao longo de todos os anos, Samuel havia provido uma liderança boa, uma liderança justa. Reparem que o povo, e se os irmãos bem se lembram, não diz nada acerca de uma queixa que também está presente no capítulo 8. Uma queixa que o povo fez a Samuel. Uma queixa que falava dos seus 2 filhos. Filhos estes que não andavam nos caminhos do pai, que haviam pervertido o juízo, ou seja, que estavam a aceitar subornos, que estavam a aceitar presentes estavam a aceitar presentes para si mesmo. Esta queixa agora não está aqui presente neste texto. Isto também nos diz que Samuel, perante a queixa do povo, tomou as rédeas da questão. Muito provavelmente ele demitiu os seus filhos das funções que eles estavam a desempenhar, porque também no versículo 2 deste capítulo diz-nos que os filhos de Samuel já se encontravam no meio do povo. Ou seja, provavelmente já não existia distinção entre o povo e os filhos de Samuel, uma vez que eles anteriormente haveriam defraudado o juízo. O texto continua e o versículo 3 enfatiza então o facto de Samuel não ter tomado nada injustamente de quer de quem fosse. Samuel não tomou nada do povo, em nada o defraudou, em nada o oprimiu. Mais uma vez, é impossível nós não fazermos um contraste com a descrição que Samuel, também no capítulo 8, faz sobre os reis. E aqui eu acho que até faz sentido nós lermos. Capítulo 8, o versículo 11 ao 17, diz assim: será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos dos seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumitas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e dará aos seus criados. E às sementes, às vossas sementes e às vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhes sereis como criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houver escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá neste dia. Então nós vemos este contraste
entre o governo de Samuel, entre o governo dos juízes, e o governo que vai ser exercido pelos reis. Samuel nunca tomou nada do povo, nunca o defraudou, contudo, o rei que o povo tanto deseja vai fazer aquilo que bem entender e que for do seu agrado. Que contraste gritante! Que diferença que existe entre o governo dos juízes, indivíduos que foram levantados por Deus, e o governo dos reis, indivíduos que vão ser levantados por homens. Mas aqui estamos nós, perante o desejo dos israelitas, que mesmo depois de serem avisados quanto à sua escolha, decidiram levar avante a sua vontade. É verdade que é Deus quem escolhe Samuel, é verdade que é Deus quem depois vai escolher Davi. Contudo, depois da morte de Salomão, nós vemos que diversos reis acabam por ser escolhidos pelo povo, onde é evidente então este mau governo que Samuel aqui fala, onde é evidente o jugo pesado que o rei tem com o povo, onde acaba por ser evidente toda a opressão. O que também demonstra que efetivamente esta profecia de Samuel, quanto à escolha do rei e quanto ao facto do rei se vir a revelar, se calhar mais uma maldição do que uma própria bênção para o povo, também era algo verdadeiro e também é algo que veio a ser efetivamente cumprido. De seguida, e agora já vamos no versículo 6, Samuel traz à memória dos israelitas vários marcos importantes da sua história, ou seja, ele vai fazer uma análise um bocadinho do passado. Começando por Moisés e Arão, Samuel demonstra que Deus vem cuidando constantemente das necessidades do seu povo. Foi Deus quem os resgatou do Egito e é Deus quem os tem livrado de todos os inimigos que eles enfrentaram durante o tempo dos juízes. É Deus quem tem escolhido, é Deus quem tem proporcionado líderes, é Deus quem os tem conduzido às vitórias perante aqueles povos que lhes querem mal. O versículo 11 fala-nos exatamente disto, de alguns homens dos quais Deus tem erguido diante do povo para o livrarem. É Deus que tem sido com os seus governos. Se Samuel tem sido um bom governante e não é encontrada qualquer tipo de falta contra o seu governo, é porque Deus o elegeu e porque Deus tem sido com ele ao longo de todo o seu governo. Caso contrário, não seria assim. Além disso, o texto deixa ainda claro que se existem momentos de aflição durante a história de Israel, estes momentos existem devido ao pecado que também existe no meio do povo, à desobediência do povo para com Deus. Uma vez que repetidas vezes o povo efetivamente tem entrado em pecado, tem entrado em idolatria, o que leva com que Deus tenha de trazer juízo para os vou chamar a colocarem-se no caminho certo novamente. O que nós vemos, sim, é que Deus sempre foi fiel à sua parte da aliança, em que os protegeria, em que seria com eles. Mas o povo, vez após vez, tem desviado e tem sido infiel e por isso acaba por ser alvo de juízo. Após Samuel, então, passar alguns momentos a falar sobre a história de Israel, nós vemos que no capítulo 12, Samuel volta-nos a trazer para o momento em que o povo agora se encontrava. E neste versículo 12, existe um renovar daquela acusação que nós estamos vindo a falar. O facto de, ao quererem um rei humano, os israelitas rejeitarem o senhorio de Deus. Este versículo, então, além de nos mostrar esta renovação da acusação, ele demonstra também a prontidão com que os israelitas sempre reagem de forma errada às circunstâncias que Deus coloca nas suas vidas. Sempre que enfrentavam alguma dificuldade, seja ela qual fosse, o primeiro instinto do povo de Deus é colocar em causa o próprio Deus e encontrar uma solução nas suas próprias forças. E desta vez, percebemos aqui outra das razões que levou o povo a pedir um rei. O povo sentia-se ameaçado pelos amonitas. Eles eram comandados por Naás e estavam a ameaçar de algum modo o povo de Deus. Isto fez com que o povo pedisse erradamente um rei, que os pudesse comandar contra este povo e que de algum modo lhes desse segurança, estabilidade,
liderança, aquilo que eles ansiavam. Que falta de sensibilidade, podemos nós dizer. O povo está a ser ameaçado por um povo estrangeiro porque se tem vindo a desviar de Deus. E a solução que eles encontram para este problema é desviar-se ainda mais de Deus. Não faz muito sentido. Quase que parece irónico. É como alguém que se acaba, por exemplo, de queimar a cozinhar, ir depois mexer no lume ou ir mexer no fogo. Não faz muito sentido. Mas quantas vezes é que isto também não acontece connosco? E na forma como tomamos as decisões ao longo da nossa vida? Quantas vezes nós não nos afastamos de Deus e quantas coisas não correm bem do nosso agrado, ainda temos uma maior tendência para continuar neste afastamento, confiando sempre, incessantemente, nas nossas forças. Que falta de sensibilidade a nossa e que cegueira espiritual que às vezes nos atormenta. Ao invés de procurar auxílio no Rei dos Reis, o povo pede ao Rei dos Reis que lhe conceda um rei. Ao menos, podemos dizer que nem tudo foi mau, já que eles ainda consultaram Deus para levantar um rei. Por sorte, não tomaram eles um homem qualquer que estavam ali e fizeram desse homem rei. Tiveram ainda um pouco de discernimento de consultar a Deus e que fosse Deus a eleger um rei, o que também permitiu com que Deus lhes concedesse o desejo do seu coração e com ele uma nova oportunidade para o povo efetivamente andar nos caminhos de Deus e cumprir a sua parte da aliança. Este é então o ponto principal do discurso de Samuel, que apesar do povo agora ter um rei humano, deveria continuar sempre submetido à vontade de Deus e adorar exclusivamente ao Senhor. Tanto o rei como o povo tinham o mesmo padrão, o de obedecer à lei, o de obedecer aos mandamentos. E caso não o fizessem, como nos diz o versículo 15, em vez de obterem a bênção de Deus, eles obteriam sim maldição e juízo, como também as gerações anteriores já tinham recebido. Discurso duro, o da despedida de Samuel. Um discurso que nada tem a ver, como por exemplo o de António Costa, onde se calhar existe uma intenção mais de limpeza de imagem, mais de parecer politicamente correto. O que o discurso de Samuel nos demonstra é uma verdadeira preocupação com o povo que tem servido. Contudo, quando o discurso é duro, é difícil de ser ouvido. E a verdade, que nunca é fácil de ser ouvida, é ainda mais difícil de ser aceita. É muito provável que o povo ouvia Samuel, mas as palavras entravam a 100 e saíam a 1000. Alguns de entre o povo até provavelmente estavam a duvidar das palavras de Samuel. Será que é mesmo assim? Alguns perguntavam. Provavelmente ele está a dizer isto porque está com rancor de agora o estamos a substituir. Samuel, hoje é um dia de grande festa. Por que é que estás a falar de desgraças? Alguns até poderiam pensar. Reparem que apesar de todas as palavras de Samuel, o povo continua sem demonstrar qualquer tipo de consciência de que se encontrava em falta para com Deus. Não existe no povo qualquer tipo de arrependimento pelo seu pecado e o povo não sente culpa por todo o pecado que vinha acumulando, sendo que agora ainda acrescentou o mal de pedir um rei. Estamos então perante um coração duro, um coração iludido com o seu próprio pecado e um ouvido que se encontra retardado ou mudo para a correção. E mais uma vez, também é impossível não falarmos da nossa própria experiência. Quantas vezes nós nos encontramos neste estado? Num estado em que não ouvimos a correção de Deus, em que não queremos atentar para a sua palavra e que preferimos permanecer no nosso pecado, como se aquilo que Deus diz nada tivesse a ver com o meu pecado ou com a minha vida. É uma triste realidade, seja na altura, seja hoje, quando o povo de Deus não consegue escutar a sua voz e não consegue aceitar a correção que Deus quer trazer. Perante esta realidade, então, perante um povo que não consegue ouvir,
Samuel opta por seguir uma via mais dramática. Samuel opera um milagre que termina com toda a possibilidade para a existência de dúvida em relação às suas palavras e à verdade que existe nelas. O texto diz-nos que era o início do verão, a altura da cega do trigo, a altura pela qual, por norma, não existe chuva, não existe trovões em Israel. Porém, Samuel prediz que vai clamar ao Senhor e que haverá, contra todas as probabilidades meteorológicas, muita chuva e trovões. Ora, se Samuel anunciou isto, melhor o cumpriu, já que invocou o Senhor, e o Senhor deu chuva, e o Senhor deu trovões, em tal ordem e em tal abundância, que o texto diz-nos que o povo temeu de grande maneira. Existem aqui muitos irmãos, alguns já com idade, acredito que já passaram por muitas tempestades ao longo da vossa vida, por noites de chuvas e por noites de trovões. Eu, por acaso, quando ouço muita chuva ou trovada, gosto sempre de ir a correr para a minha janela, para a minha varanda. Por acaso, existe algo nos fenómenos meteorológicos que capta a minha atenção. Gosto de ver as coisas a passarem-se lá longe, de preferência. Mas isso sou eu, que tenho umas paredes de tijolos a separar-me daquilo, que tenho uns vidros duplos a separar-me daquilo. O povo não tinha nada, estava no meio daquela tempestade e temeu. Vemos, inclusive, no versículo 19: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer. O povo temeu de morte. O que eu quero salientar aqui é que o povo não teme de morte por causa da tempestade, por causa dos trovões, que eram muitos. O povo teme de morte porque ganha finalmente consciência do seu pecado. O versículo diz: para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então o que é focado é efetivamente esta contrição que existe no coração do povo, que perante as palavras de Samuel se encontrava endurecido, mas que agora, através deste milagre, através do temor, através do terror, encontra sim arrependimento. O que é certo é que perante este sinal que Deus permite que Samuel opere, o povo teme de morte e o povo olha para Deus. Os irmãos lembram-se como é que estavam o ambiente no início da nossa passagem? Era um ambiente de festa rija, era um ambiente de muita alegria. Saúl alegre com todos os homens de Israel. Porém, agora a alegria já se foi. Não existe alegria no meio do povo. Existe terror. Todavia, no meio deste terror, no meio deste temor, o povo ganha finalmente consciência dos seus atos. Ele encontra arrependimento pelos seus pecados e ele procura Samuel para lhes dar auxílio. Também isto é curioso, não acham, irmãos? Perante uma situação de necessidade, o povo não recorre ao rei, que elegeu e que agora é o seu líder. O povo recorre sim a quem? A Samuel, o qual havia desprezado, ou do qual tinha duvidado, do qual até tinham considerado velho. É curioso, apesar de estarem a renunciar à liderança de Samuel, continuam a olhar para ele como um mediador, como alguém que numa situação de terror os pode ajudar. E de facto, Samuel continuava a ser este profeta completo, um profeta que analisa o passado, um profeta que compreende o presente, um profeta que, como nós vimos, prediz o futuro, um profeta que confronta o povo com o seu pecado. E é aquele a quem o povo recorre quando necessita de um mediador para com Deus. O rei, Saúl, apesar de ser o líder naquele momento, e apesar de virmos na semana passada que também era capaz de profetizar, nós vimos que isso aconteceu, o povo, ao estar constrangido com o seu pecado, olha somente para Samuel como o único mediador. Ele é o único capaz de os livrar daquele terror de morte. Samuel, como nos diz o texto, atenta para o pedido do povo
intercede por eles e relembra-os novamente que um dos requisitos da aliança que o povo tinha com Deus é que deveria servir a Deus de todo o seu coração. Desde o primeiro dia do seu trabalho até ao último, se assim lhe podemos chamar, Samuel preserva em renovar este compromisso que deveria existir entre o povo e entre Deus, insistindo para que eles permaneçam naquilo que é correto e não se venham a distrair com coisas vãs. O povo é então lembrado, no versículo 22, também do outro lado da aliança, que é Deus que fez de Israel o seu próprio povo e que Deus continua comprometido com o seu juramento. Aquele juramento que diz que Deus não desamparará o povo e que será com ele sempre. E o povo, nós sabemos que ele poderia confiar com toda a certeza nesta realidade. Já vimos, o povo olhou para a história e no passado Deus livrou. O povo olha para o presente e vê a mão de Deus a agir. E o povo olha para o futuro e vê que tem esta promessa de que Deus é fiel, de que Deus é imutável e que jamais deixará de cumprir aquilo que prometeu. Assim, fica claro para os ouvintes de Samuel, quanto para as gerações futuras, que elas deveriam atentar para a aliança. Pois Deus cumprirá a sua parte, mas eles deveriam manter-se fiéis, deveriam preservar na verdadeira adoração, deveriam unicamente adorar a Deus acima de todas as coisas. Se eles o fizessem, Deus traria bênção, mas se eles não o fizessem, se o povo só optasse por desviar dos seus caminhos, o texto deixa-nos claro que, no versículo 25, que eles certamente teriam um castigo. Castigo esse que nos diz o texto, eles pereciam, ou seja, iriam morrer. Nós vemos que isto mais tarde ganha contornos através do exílio e com a queda da própria monarquia que, como nós sabemos, veio efetivamente a acontecer. É interessante que, apesar de nós ainda estarmos nos primórdios da monarquia, ou seja, é hoje que a monarquia finalmente é instalada em Israel, mas Deus já está a ver o seu fim. O fim da monarquia já está contemplado porque o povo não vai conseguir ser fiel ao tratado, não vai ser fiel à aliança. E se nós pensarmos um bocadinho, é sempre assim com as coisas terrenas. Todas as coisas terrenas são passageiras, todas as coisas terrenas são findas. Nenhum reino supera o teste do tempo. Todos os que tiveram um início, é certo que terão um fim. Contudo, existe um reino que supera o teste do tempo. Um reino que jamais terá fim. Um reino que é governado por um rei forte. Um rei que ama o seu povo. Um rei que buscou o seu povo e que agregou-o para o seu reino. Vocês sabem de quem eu falo. Pelo menos eu espero que saibam de quem eu falo. Eu falo de Jesus e do reino de Deus. Um reino santo, um rei santo que pertence a um reino santo. E porque todos os homens são pecadores e nessa condição jamais poderiam pertencer ao seu reino, o rei deste reino tomou a forma de servo. Ele veio a este mundo e veio resgatar aqueles que queria que pertencesse ao seu povo. Assim sendo, o rei veio ao mundo para justificar e para santificar homens, de modo a que pessoas pecadoras fossem tornadas santas e que nesta nova condição pudessem fazer parte deste reino. Mas isto, como nós sabemos, também não foi para doce. Jesus, para justificar o seu povo, teve de carregar o seu pecado. Teve de se entregar numa cruz. Teve de morrer pelo pecado do seu povo. Jesus teve de comparecer perante o Criador de todo o universo, na condição de arguido, em lugar do povo que estava a resgatar. Porque era justo, Jesus saiu vitorioso. Jesus ressuscitou. E com a sua ressurreição ele resgatou homens, mulheres, de toda a tribo, língua e nação para o seu reino.
e ascendeu à glória. Jesus é a solução para pecadores que querem pertencer a um reino santo. Todos os que estamos dentro desta sala somos pecadores. E tal e qual o povo de Israel, somos incapazes de seguir constantemente nos caminhos de Deus e nos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Todos aqui merecíamos a morte, merecíamos o juízo, merecíamos a maldição. A única diferença entre as pessoas que se encontram aqui dentro é que algumas foram resgatadas por Jesus e farão parte de um reino santo, e as outras ainda não foram, ou não serão, e pagarão a culpa do seu pecado. Se existe aqui alguém que quer pertencer ao reino da vida, o que tem de fazer é arrepender-se dos seus pecados, voltar a sua vida para Deus. Se existe aqui alguém que tem um terror de morte em relação ao seu futuro, faz o que o povo fez, não olhando para Samuel como mediador, mas sim para Jesus como o único que pode pagar a dívida pelo teu pecado, resgatando-te da morte e dando-te lugar no Reino Santo. Contudo, pertencer ao Reino Santo acarreta responsabilidades enquanto vivemos neste mundo. E este texto também nos fala sobre algumas dessas responsabilidades. Poderíamos, por exemplo, falar sobre a nossa responsabilidade cívica para a eleição de líderes. Temos a responsabilidade de escolher líderes sábios, íntegros, e também temos a responsabilidade de nos envolvermos ativamente no processo eleitoral. O que, devido, se calhar, à conjuntura em que vivemos, nem sempre é fácil, mas temos esta responsabilidade. Poderíamos falar das consequências da nossa escolha, das nossas escolhas, já que também vemos no texto consequências de escolhas erradas, e poderíamos falar da importância de buscarmos a orientação de Deus nas nossas decisões, tanto a nível pessoal como a nível coletivo. Mas na semana passada também já tivemos a oportunidade de meditar um pouquinho sobre isto. Poderíamos ainda falar da nossa relação com o Divino. E tal como Samuel, eu podia apelar-vos a que vocês se mantivessem firmes nos vossos princípios com Deus, se mantivessem firmes a honrar a vossa parte da aliança, se mantivessem firmes no cumprimento e na vossa relação, por exemplo, através das disciplinas espirituais. Mas sendo o discurso da despedida de Samuel, aquilo que eu quero salientar e aplicar à nossa realidade, prende-se com a importância da humildade e a importância do serviço. Humildade e serviço. No caso, a humildade que está presente no serviço de Samuel. Reparem, Samuel, no início do seu discurso, ele faz uma coisa que eu acho que é arriscada, mas que também é bastante bonita. Samuel, que foi líder durante tantos anos, a primeira coisa que faz é colocar-se à disposição do julgamento do povo sobre o seu governo. Samuel, que tem uma posição de autoridade sobre o povo, coloca-se numa posição inferior à do povo e nesta posição ele pede que sejam apresentadas as suas faltas. Eu não sei quanto a vocês, mas se agora algum dos ministros que nos governam fosse fazer uma coisa idêntica a estas, eu tenho a certeza que haveriam filas enormes de pessoas prontas para fazer queixa. Se cada um de nós se colocasse numa posição idêntica à de Samuel, eu não diria que se calhar haveriam filas enormes para fazerem queixas sobre nós, mas provavelmente havia alguém da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos irmãos da igreja. Será que nós, tal como Samuel, também iríamos ter um cadastro limpo? Samuel, então, era este exemplo de humildade, era um exemplo de serviço. Um homem que nunca se deixou deslumbrar pelo poder, pela posição que ocupava ou por coisas vãs que tinha ao seu redor. Um homem que permaneceu fiel e que serviu aqueles que se encontravam ao seu redor. Na verdade, e nós vemos isso, vamos ver isso durante as próximas semanas, o serviço de Samuel não acabou neste dia, não acaba com este discurso. Samuel vai estar presente e vai continuar a direcionar o povo durante mais algum tempo. Um serviço, então, o exemplo de Samuel é um exemplo também ele abnegado. Um exemplo que aponta para o exemplo mais perfeito de serviço e de humildade.
o exemplo de Jesus Cristo, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que virá brevemente e que com ele trará um reino eterno, um reino santo, como nós vimos, um reino de justiça, do qual fará parte qualquer homem, qualquer mulher que coloque a sua fé nele. Se colocares a tua fé em Jesus Cristo, farás parte do seu reino. E isto é uma preciosa promessa. De nada vale nós colocarmos a nossa fé em Saul. Já colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo é a melhor coisa que nós faremos da nossa vida. Mas se mesmo assim, se mesmo depois de todas estas palavras, tu continuas a querer confiar numa coroa, olha com atenção, confia apenas na coroa de espinhos, pois ela é a única que nunca falhará. Para a glória de Deus.